Graças e paz, meus irmãos, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos dando aula, dando continuidade na nossa Escola Bíblica Discipuladora. Hoje nós estaremos aplicando a aula 10, que tem como título Frutos da Tribulação. Essa aula ela foi ministrada pelo pastor Felipe Pinto Lima, tá? Essa aula é material da revista Palavra e Vida. Caso os irmãos ainda não tiveram acesso ao conteúdo da revista, todo esse material ele pode ser baixado no site da Palavra e Vida. Tá? Hoje é a aula 10, Frutos da Tribulação, que tem como texto base Romanos, no capítulo 5, no verso 3 ao 5. Mas eu vou estar lendo a partir do verso 1, até para melhor entendimento, para todos nós. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Agora o verso 3, que inicia o texto base do nosso material. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Esse material, dessa revista Palavra e Vida, ele tem como foco todo esse período, essa situação que nós estamos enfrentando da pandemia. Então, todo o material está sendo direcionado para nós aprendermos, tirarmos proveito dessa situação. E esse tema, propriamente dito, é um tema, ao meu ver, muito rico. Todos os temas, mas esse tema, ele acredito que falará, em especial, muito ao coração dos irmãos, como falou o meu coração. O autor, ele inicia... na introdução do autor, ele conta uma experiência, ele inicia, na verdade, uma narrativa de uma experiência onde ele narra um problema que ele e a sua família enfrentaram, que foi um câncer que a sua esposa foi constatada num determinado momento da vida dele, da família dele. E ele narra que eles estavam fazendo planos para terem o seu primeiro filho, e de repente eles descobrem, a esposa dele passa mal, e aí nos exames foi constatado que ela estava com um câncer já até uma situação bem delicada. E logo após esse início, de introdução, ele fala do primeiro ponto. E o primeiro ponto é: a tribulação produz perseverança, que é a base também que nós lemos em Romanos, no capítulo 5. E isso é uma coisa muito interessante. Tá? Quando eu vi esse tema, eu não pude deixar de lembrar de um líder que eu tive durante um período da minha juventude, que ele sempre apontava para isso, ele sempre falava disso, e graças a Deus que isso entrou no meu coração, e eu desde então eu sempre procuro enxergar os momentos de dificuldade como uma oportunidade de aprendizado, e por isso que o texto fala de frutos da tribulação. Parece uma coisa até um pouco antagônica, você falar de algo positivo que você talvez venha extrair de uma questão negativa. Mas a nossa vida cristã,
ela é muito assim, né? Na verdade, a nossa relação com Deus, a forma até mesmo do nosso Deus é agir no decorrer da história, ele, ele parece que ele gosta de se valer das situações de dificuldade para dali poder extrair o melhor de nós. É, enfim, ele é um Deus que tem uma expertise muito grande em lidar com essas situações, e ele é o nosso Deus, né? O nosso único e suficiente Salvador. E a tribulação produz perseverança. O autor ele vem falando acerca de como era a primeira era cristã, os primeiros cristãos, né? Os primeiros a serem alcançados pela mensagem da cruz, e ele narra as dificuldades que eles enfrentaram. Aqui no texto ele fala das dificuldades que eles enfrentaram pelo simples momento que a civilização estava, né, no seu tempo ali, as dificuldades com a questão da falta de conhecimento, né, medicinal, a falta de tecnologia, não existia essa questão que nós hoje temos de água encanada, de esgoto, né? Então o autor fala que isso por si só já gerava uma dificuldade na sociedade, onde as pessoas se viam com uma probabilidade muito maior de contrair doenças e com isso virem a óbito, né, morrer. Então ele fala né, dessa dificuldade por si só já da era, que já era um período onde boa parte daquilo que a gente hoje desfruta, né, de comodidade, eles não tiveram acesso, né? Era uma civilização bem mais, vamos botar assim, bem mais precária, né? E além disso, existia toda a dificuldade que eles enfrentaram tanto por parte das represálias que eles sofriam dos judeus, né, que é do grupo ali onde inicialmente eles tecnicamente saíram, mas eles também enfrentavam dificuldade por parte do governo romano, que também tinha um certo receio com os movimentos que surgiam, né, a formação ali de uma rebelião, e os primeiros cristãos enfrentaram tudo isso. Né, o material não chega a falar, mas eu gosto também muito do período da Reforma Protestante, principalmente vamos botar assim, do nosso nascimento enquanto denominação, porque nós, de uma certa forma, nós enfrentamos também dificuldades, assim, nós nos vimos cercados, nós batistas, nos vimos cercados de tribulações por parte tanto daqueles que eram oposição direta ao movimento da reforma, quanto às vezes a gente se via sendo, não vou dizer perseguido, né? Eu não quero entrar nesse mérito, mas a gente tinha um olhar, vamos botar assim, talvez não tão bem quisto, até por próprio parte dos reformadores, tá? O movimento batista, ele nasce meio que cercado assim de lutas, de dificuldades e tribulações, né? Então os nossos primeiros irmãos batistas enfrentaram também uma situação bem complexa, bem difícil. E o autor, ele deixa claro no material que essa visão que a gente pode vir a ter em relação à questão da tribulação, da dificuldade, a gente não pode confundir essa visão com uma filosofia masoquista, né? Como se nós tivéssemos prazer pela dor. Na verdade, nós não temos o prazer, mas nós entendemos que, primeiro, que o nosso Deus, ele pode, e em muitos casos ele faz isso mesmo, que é
fazer com que essa dificuldade seja um momento pedagógico na nossa vida, né? Seja um período onde talvez nós estivéssemos precisando de estar enfrentando alguma situação para dessa situação tirar algum proveito, crescer de alguma forma. E eu, todas as vezes que fala também sobre a questão de tribulação ou de dificuldade em si, eu gosto muito de falar sobre a questão do nosso corpo em si, né? Aqueles que têm uma vivência acadêmica, né? Que não é o meu caso, mas aqueles que praticam, não só academia, mas praticam esporte de um modo geral, é muito interessante essa situação, porque é da dor, né, é dos desafios que a gente evolui, que a gente cresce. À medida que nós vamos colocando os nossos músculos, os nossos membros, enfim, o nosso corpo em situações de limites, né, vamos colocar assim, onde o corpo ele tem uma reação que por si só ele ultrapassa aquele limite anterior que ele tinha, né? Se em determinado momento eu conseguia levantar, vou falar de mim aí, tá? De repente 10 ou 20 quilos, à medida que eu vou expondo o meu corpo a esse limite, ele vai alcançando. Daqui a pouco eu já estou conseguindo levantar 22, e 25, e 30, e por aí, e assim vai, tá? Eu usei um exemplo mínimo aí porque talvez nem isso eu consiga levantar. Mas, e no ponto 2 ele fala que a perseverança ela produz um caráter aprovado. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estudar ou de ler, né, como o autor aqui bem citou, esse primeiro início da era cristã, e, enfim, isso é uma realidade também que acontece em alguns países onde o falar, né, o carregar uma Bíblia, o professar uma fé cristã pode ser talvez uma atitude de se colocar em risco, né, de vir a sofrer algum tipo de represália. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ter contato com isso, como eu falei, não vindo pela linha da filosofia masoquista, mas eu enxergo justamente essa oportunidade de produzir dentro desse cenário esse caráter aprovado. Por quê? Vamos supor que nós temos né, vamos supor que nós tivéssemos uma situação semelhante a essa que a gente vê nos países onde existe uma certa perseguição religiosa ao cristianismo. Imagine, irmãos, que eu, para professar uma fé cristã, eu estaria colocando em risco a minha vida, a vida da minha família. Irmãos, vocês acreditam que alguém faria isso se de fato não realmente acreditasse em Cristo? Alguém iria se aproximar do cristianismo ou da estrutura religiosa, enfim, pensando em benefício próprio? Vamos ser franco aqui, vamos talvez ser mais claro. Alguém abriria uma igreja com a intenção de ganhar dinheiro se tivesse talvez a sua vida em risco pela abertura dessa igreja? Então, assim, a gente sabe que isso não iria acontecer. O que isso quer dizer? Que só iria se aproximar daquele movimento cristão, daquela igreja, né, quem de fato acreditasse naquela estrutura, naquela nova filosofia, enfim, só quem realmente acreditasse em Cristo estaria disposto a se aproximar, a se envolver, professar essa fé. Por quê? Porque não dá para brincar de ser cristão nesses ambientes. Então, esse ambiente de dificuldade, ele gera em nós esse caráter. Por quê? Porque à medida que eu estou exposto à dor, ao sofrimento, à dificuldade, mesmo assim
eu não fujo, eu não nego. Isso é sinal de que aquilo, para mim, de fato, é algo verdadeiro, é algo de qual eu realmente acredito. Então, esse caráter aprovado, ele se dá muito em função dessa questão. Né? Por quê? Porque se a partir do momento em que eu começo a professar uma fé em Cristo, talvez portas que antes se abriam com uma facilidade começam a se fechar e eu continuo professando essa fé, eu não nego essa fé, é sinal de que essa fé para mim passou a ser algo verdadeiro, de fato. Eu não estou me aproximando daquilo dali simplesmente porque virou moda ou de alguma forma eu tenho a possibilidade de beneficiar de alguma forma, não. Isso expressa em mim um caráter agora de fato, né, mudado, e é o que a Bíblia fala acerca da questão da nova criatura. E é interessante quando o autor fala sobre a questão da perseverança, e ele, isso aqui eu achei muito legal, porque ele fala que a perseverança ela só pode ser adquirida através de exercícios práticos. Não existe a possibilidade de eu orar, pedir a Deus, coloque-me em perseverança, se eu efetivamente não estiver passando por uma situação onde eu preciso ter uma ação de perseverança. Né? Eu não posso pedir um exemplo, sei lá, Senhor, me dê forças para segurar, né, como a gente estava falando de peso ali, me dê força para segurar 50 quilos, e aí eu vou ficar orando sentado no meu sofá com um copo de suco, sei lá, sabe? Assim, não. Para eu provar que de fato agora eu consigo ter essa capacidade de suportar esse peso, eu tenho que praticar, eu tenho que estar com ele erguido em minhas mãos. Aí eu oro, Senhor, me ajude a manter esse peso erguido. E aí sim Deus há de nos dar força e a gente vai conseguir manter esse peso, ou triunfar diante dessa luta, dessa dificuldade. E esse é o ponto 2, né? E o ponto 3, o autor fala acerca do caráter aprovado. Ele fala: o caráter aprovado produz esperança. E isso também, irmãos, é uma coisa muito legal da nossa fé cristã. Por quê? Porque essa esperança, essa nossa esperança, ela não está nas coisas terrenas. Então, assim, eu não preciso enxergar as coisas caminhando numa direção positiva para eu acreditar que o final, a minha vida em Cristo vai ter um triunfar positivo, vai ser positiva. Primeiro porque eu creio que Jesus veio, morreu em meu lugar para me dar salvação. Então, eu creio que a minha eternidade é desfrutar de uma eternidade ao lado do Senhor, ao lado de Deus. Então isso por si só já é uma esperança, já é, vamos colocar assim, a maior esperança que nós temos enquanto cristãos. E além disso, nós também temos a esperança de que Deus ele há de nos ajudar nas situações rotineiras que a gente enfrenta aqui, quer seja nas nossas dificuldades financeiras, nos nossos problemas familiares, né, com as nossas, enfim, problemas conjugais ou problemas de relacionamento com os filhos, com os mais jovens com os seus pais, irmãos, enfim. Quer seja questão de saúde também, nós cremos e sabemos que Deus ele pode se valer dessa situação para nos fazer talvez se aproximarmos mais dele. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê de uma forma muito clara uma certa uma teologia muito assim de troca, né? Não vou me estender muito no mérito em relação a isso, mas a gente vê de uma certa forma
vamos olhar para o povo hebreu, né? Sempre que eles estavam próximos do Senhor ali, honrando seu nome, fazendo ali os seus rituais, cumprindo ali a lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés, o povo estava bem, desfrutava de liberdade, crescia economicamente, e aí eles começavam a se aproximar ali dos deuses da região, dos povos pagãos, e aí a coisa começava a ficar um pouco caótico, o povo era levado cativo, começava a ter problemas de guerra, de conflito com outros povos, e parece que né, era sempre essa dualidade, essa gangorra. Quando eles estavam bem espirituais, as outras coisas também estavam bem. Hoje, isso, infelizmente, às vezes ainda é muito apregoado por algumas denominações, algumas correntes cristãs, enfim. E hoje as coisas não são tão assim, tá? Eu não queria entrar muito nesse mérito, mas a questão é que muitas vezes as pessoas, se valendo dessa visão, dessa condição que é muito presente no Antigo Testamento, tenta reportar isso para os nossos dias e faz assim uma certa teologia dessa troca, onde você tem que dar ao Senhor para ganhar, para ter mais, para ser curado. E em muitos casos não há necessidade disso. Não estou dizendo que você não precisa buscar mais ao Senhor, se relacionar mais com Deus. Isso sempre vai ser uma prerrogativa que nós, enquanto cristãos, vamos buscar, indiferente das tribulações, das dores. Mas, como eu falei, Deus ele usa às vezes esses momentos como um período pedagógico para nos ensinar, para nos aprender. Mas isso não quer dizer que, se porventura eu estiver passando por uma dificuldade, essa é uma ausência de uma espiritualidade ou de uma proximidade com o Senhor. Não, isso não, em muitos casos, não tem uma relação direta. É isso que eu queria deixar claro, porque às vezes se é apregoado ou se é ensinado de uma forma um pouco errônea, e muitas pessoas às vezes se veem numa situação de dificuldade que não é às vezes fruto de um erro, não é fruto de um pecado, é uma circunstância natural que dá vida. A vida tem esses percalços, existem sim situações que nós iremos enfrentar, que são consequências das nossas atitudes, isso é bem verdade, mas existem outras situações que a gente vai se ver de uma forma natural, assim, não existe uma explicação lógica, né? Não adianta às vezes a gente querer indagar ao Senhor, querendo respostas ou querer... não, sabe, são situações onde de repente a gente vai se ver vivendo situações semelhantes de Paulo. Paulo orava pedindo: Senhor, tira isso de mim. E o Senhor falou: não, minha graça te basta. Então Paulo teve que aprender a conviver com aquilo. E isso é também parte de um caráter provado. Por quê? Porque, como eu falei, indiferente da situação que nós enfrentamos, a nossa fé em Deus, a nossa comunhão com Deus, ela permanece. Não é pela ausência ou que a gente também não pode buscar como, assim, masoquista, porque tem muitos cristãos que às vezes parece que busca essa dificuldade, parece que acha que isso é fruto de uma espiritualidade maior, né, para chegar e falar: não, olha, eu oro tanto, então me vejo cercado por demônios, enfim, o diabo tipo assim, não tira férias comigo, ele está o dia inteiro ali. Claro que ele não tira férias, mas é como se, sabe, a pessoa fosse, ela tem uma credibilidade tão grande no reino espiritual que o inferno delega uma legião ou várias legiões para ficar acompanhando só aquela pessoa ali e ficar atribulando ela. Tem pessoas que acham que a vida cristã é de sucesso, vamos botar assim, é isso, tá? Então, assim, infelizmente a gente às vezes vê erros de várias naturezas quando a gente lida com essa questão das dificuldades, das tribulações. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado, procurar
compreender de fato o que estamos vivendo, o que está acontecendo, para que a gente possa ou identificar se aquilo dali é uma situação que nós nos colocamos, e aí a gente conserta aquilo que está errado e passa a agir de forma diferente, ou a gente compreende que é uma situação, infelizmente, que nos sucedeu, que a gente não tem o que fazer, colocamos na mão do Senhor e esperamos que Ele age em nosso favor, né? Sabendo que nós não temos poder diante de Deus de controlá-lo. Nós oramos, rogamos, mas entendemos que é dele o agir, o efetuar, o querer e o tempo. Tá? Então temos que respeitar isso também, para que isso também não gere nenhum tipo de frustração em nós e na nossa relação com Deus. E saber que em todas essas situações algum aprendizado nós podemos tirar. Ainda que seja nas atitudes dos nossos erros, a gente errou, a consequência foi X, então não vou mais fazer tal situação, porque eu não quero mais passar por essa situação, né? Por esse sofrer dessa forma. E se foi de uma outra natureza, enfim, tudo aquilo pode ser usado em nosso favor, porque Deus ele tem essa capacidade, e de fato em muitos casos ele age assim, ele se vale dessa situação para nos ensinar, para nos aprender, e glória a Deus por isso. E no final, na parte da conclusão, o autor ele finaliza aqui a sua experiência, e ele fala que esse problema que a família dele enfrentou, a esposa dele foi curada, e durante esse processo foi constatado que ela passaria a ser estéril, e Deus foi além, fez um milagre na vida dele, de forma que hoje ele tem um casal de filhos, né? Então ele conta-se aqui a sua experiência, né, daquilo que ele passou, e para que a gente possa entender que Deus ele age também, em muitos casos, para que aquilo que a gente tenha como experiência com Ele seja algo muito marcante, algo muito, muito grande, né? Claro, nada, como é que eu vou dizer, é necessário que se repita. As experiências são pessoais, cada um tem a sua experiência, tem a sua vivência com Deus, e as experiências são únicas, né? Mas as experiências boas nós temos como exemplo, sim, e podemos comentar, podemos extrair dali experiências para a nossa vida e testemunhos para a nossa fé, para a edificação da nossa fé. É isso que eu vejo que o autor aqui ele fez ao testemunhar da sua experiência com Deus. E assim a gente encerra essa aula. Espero que os irmãos tenham compreendido, né, essa grandeza do nosso Deus diante dessas situações, como essa situação da pandemia. Eu quero e acredito muito que, de alguma forma, nós, enquanto cristãos, nós estaremos saindo mais fortalecidos, né? E ainda é difícil da gente falar, mas eu acredito que em muitas coisas a igreja brasileira já vem avançando, né? Muitas se viram na necessidade de se modernizar em muitas áreas, principalmente nessa área de comunicação, né? Como hoje nós estamos aqui interagindo através da internet. Então, são situações que talvez, se isso não tivesse ocorrido, talvez as igrejas demorariam um pouco mais para avançar, para investir. Enfim, Deus, aprove Deus que essa situação ocorresse, e que a gente possa aprender em todo o tempo, e que de fato que nós possamos sair dessa situação com frutos. É isso que eu quero acreditar, e é isso que eu acredito. Eu sei que Deus há de fazer no nosso meio, em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome. Amém, irmãos.